prevenção e tratamento, capitaneado por várias pessoas da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, muitas das quais estarão aqui conosco hoje. Esse é um livro bastante atualizado, o livro tem 51 capítulos, 19 anexos, 493 páginas e mais de 1.000 referências atualizadas. Eu lembro a vocês que o livro está disponível já para compra online e até o dia 30 de abril nós temos a possibilidade, a editora está oferecendo um desconto de 10% na aquisição desses livros. Na nossa mesa, na nossa composição, eu gostaria de apresentar a vocês, inicialmente o Dr. Alberto Araújo. O Alberto Araújo é médico pneumologista e sanitarista, é presidente da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira, é ex-coordenador do NET da UFRJ e é membro de uma série de sociedades como a SBPP, a SBP, a LAT e a ERS. O Alberto vai nos falar em breve um pouco sobre a epidemiologia do tabagismo e das novas formas de uso de tabaco. A segunda pessoa que vai nos brindar com a apresentação é a Maria Vera Cruz de Oliveira Castelano. Ela é diretora do Serviço de Doenças Respiratórias do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, é coordenadora do Ambulatório de Tabagismo do Servidor Público desde 2001 e uma pesquisadora incansável da área de tabagismo. O Luiz Fernando Ferreira Pereira era nosso presidente da Comissão de Tabagismo até há pouco, entregou o mandato para mim, Luiz? O Luiz é chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital Biocor, em Belo Horizonte, e é coordenador do Ambulatório de Tabagismo do HC, UFMG. E o Carlos Viegas, que é nosso colega, professor da Universidade de Brasília, da UNB, que também está aqui conosco hoje. Eu gostaria de apenas algumas dicas práticas de housekeeping. Vocês têm o QIA, as perguntas e respostas. Então, essas dúvidas de vocês, os comentários, as perguntas, podem ser encaminhadas para o QIA. Em termos de dinâmica, cada um dos palestrantes, dos nossos panelistas, falarão em torno de 7 a 8 minutos, mostrando um pouquinho do que eles apresentam no livro e trazendo, então, esse componente de atualização para todos nós. E, por último, eu falarei um pouquinho sobre prevenção, e aí nós faremos um bate-bola com interação com a plateia, com o estabelecimento, então, da dinâmica de debates. Então, sem mais delongas, eu convido nosso amigo, nosso ilustre Alberto José Araújo para começar a nossa atividade. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar participando, com esse grupo, de colegas interessados no tabagismo e apresentar um pouco, do que está nos diversos capítulos desse livro, Coube a mim abordar um pouquinho do que nós estamos trazendo nesse livro, com diversos autores, sobre epidemiologia e malefícios do tabaco e um pouco dos novos produtos. Sempre considerando essa questão de que parar de fumar não é só uma questão de tempo, é uma questão de vida, por isso devemos sempre oferecer o tratamento, desde o primeiro contato com cada paciente que fume. E considerar que a questão do fumo já é uma coisa bastante discutida já há longo tempo, pelo próprio marketing da indústria, eles faziam pesquisas incessantes, principalmente direcionadas aos jovens, e ainda fazem hoje em dia, que é a sua principal vítima, o seu alvo, E aí tem uma frase aqui, que à medida que o simbolismo psicológico perde a força, o efeito farmacológico assume o comando para manter o hábito. Do memorando da Philip Morris, de 1969, mostrando quanto que eles conheciam de que o tabaco gerava, através da nicotina, a dependência. Vamos aqui uma imagem absurda de um pai colocando um cigarro na boca do filho.
Hoje é um dia muito especial, o lançamento desse livro. Nós devemos lembrar dos grandes pioneiros, né, do controle do tabagismo no Brasil. Aqui, em nome dessas duas grandes personalidades, José Rosenberg e Mário Rigato, que participaram da famosa Carta de Salvador de março de 1979, que gerou, né, os primeiros pilares, né, da construção desse bem-sucedido Programa Nacional de Controle do Tabagismo. E há uma frase no livro do Rosenberg, né, do Joseph Califano, né, que ficou famosa, né? Hoje em dia não pode haver mais dúvida de que o fumo é, em verdade, um suicídio em câmera lenta. E, em relação ao que está sendo apresentado no livro, o que nós temos hoje em relação aos resultados do tabagismo, nós podemos considerar que as medidas que estão sendo adotadas, elas são suficientes, nós já alcançamos o endgame. Em parte, as medidas têm alcançado diversos objetivos, mas ainda precisamos avançar. Temos tido uma redução expressiva da prevalência de fumantes, desde a primeira pesquisa de 1989 até a Pesquisa Nacional de Saúde, né, de 2015, as grandes pesquisas nacionais. Também temos do Vigitel, que é feito anualmente desde 2006, eu vou mostrar depois. Há um protagonismo muito forte do Brasil desde a elaboração da minuta da Convenção Quadro para Controle do Tabagismo, de 2003, que entrou em vigor em 2005 no Brasil. Houve um ato muito importante, a criação da Agência, né, de Vigilância Sanitária em 2009, tendo uma gerência específica para produtos de tabaco. A criação da Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro em 2003, que, aliás, por decreto do atual governo, está com as suas atividades suspensas desde 2019, né, o que é uma lástima. Há uma forte atuação em advocacy, né, da sociedade civil, da Associação de Defesa da Saúde dos Fumantes, da Aliança de Controle do Tabagismo, e também das entidades médicas, em particular da Associação Médica Brasileira, né, que esteve à frente desse movimento desde 79, quando criou a sua comissão de tabagismo e teve a famosa Carta de Salvador, além da nossa SBPT, muito atuante no tabagismo, a pediatria, a cardiologia, a BEAD, etc. E, além disso, nós temos a implementação das 6 principais medidas mais custo-efetivas do pacote chamado M-Power. Cada letra dessa, em inglês, tem um correspondente em termos do empoderamento, né, dos principais artigos dessa chamada Convenção Quadro, Grande Tratado Mundial de Saúde Pública. Então, nós temos grandes avanços, desde a proibição da publicidade de tabaco na mídia, em geral, as imagens aversivas já em sua 4ª série, a oferta e tratamento desde 2002, o aumento de preços de cigarros, que é considerada a principal medida, o banimento dos aditivos, restrição de propaganda em pontos de venda, além da diversificação do cultivo, né, e da proibição dos DEFs, né, pela Anvisa em 2009. E aí nós podemos mostrar alguns desses dados que estão nos capítulos, né, para ilustrar essa pequena apresentação, que essa queda, né, da prevalência foi em torno de 44%, né, entre 89, né, e a pesquisa nacional, né, de amostragem domiciliar de 2013, né, reduzindo de 34% para menos de 15% a prevalência do tabagismo, sendo uma queda mais significativa nas mulheres. Além dessas pesquisas nacionais, né, nós temos a chamada pesquisa dos fatores de risco, né, para a saúde, do Vigitel, que ocorre desde 2006. E ocorreu também uma redução expressiva, né, de 15,7% em 2006 para 9,8%. Essa pesquisa é feita em capitais e é feita por telefone, né, de modo que os resultados dela são até abaixo das pesquisas por amostragem domiciliar.
E é interessante que essa redução, conforme vocês podem ver, ocorreu assim, de uma forma bem sistemática, né? Só havendo um ponto de declive entre 2018 e 2019, né? Em que não houve queda, mas ela ocorreu em todas as faixas de escolaridade, né? E em ambos os sexos, né? O que é bastante interessante, né? O Brasil, pela primeira vez, baixou da casa dos 2 dígitos a prevalência do tabagismo, né? Nessa pesquisa Vigitel. E se considerarmos, né, juntar todas as pesquisas, nós vamos ver que esse declínio, né, mostra ali nesse gráfico aí, que acontece com todos os formatos de pesquisa, desde a estimativa do Global Burden Disease, né, que é a linha roxa, de 1990 a 2017, a do Vigitel, que é a linha vermelha, e a verde, que são os triângulos das pesquisas nacional de saúde, mostrando, portanto, que nós estamos dimensionando bem, né, medindo bem esse movimento da queda da prevalência do tabagismo, um espetáculo. O Brasil foi o segundo país a cumprir as 5 medidas mais custo-efetivas depois da Turquia e foi premiado em 2019 por isso pela OMS. Mas o tabagismo ele também gera grandes custos médicos, sociais, né? E em relação aos ganhos econômicos. Então, tem um estudo muito interessante mostrando que esse custo todo, né, da assistência médica relacionada ao tabagismo chega próximo de 40 bilhões, né, de reais. E o custo de perda da produtividade chega perto de 17, enquanto os ganhos, principalmente com a exportação da folha de tabaco, não ultrapassam 13 bilhões de reais, ou seja, nós estamos uma balança negativa, né? E com um custo incomensurável para o país todo, né? Pelo fato das doenças relacionadas ao tabaco. O tabaco, da semente à folha, do prazer à morte, né? Então, quando a gente pensa que no fim do processo, né, de produtivo do tabaco, nós só vemos, em geral, como vítimas os fumantes, mas nós temos outras vítimas. Temos as vítimas que são os fumicultores, né, do próprio processo de produção, com intoxicações por pesticidas, suicídios, quadros depressivos, e a chamada doença da folha verde, com a intoxicação provocada que a nicotina é muito bem absorvida pela pele. E muitas dessas pessoas intoxicadas são jovens que, nesse período da colheita, participam, porque o cultivo do fumo é um cultivo familiar. Assim, passando bem rapidamente, vocês vão poder se debruçar no livro e degustar diversas páginas, né, sobre o tabagismo ativo e o tabagismo passivo, né? Nós temos, então, essa imagem, né, que mostra, né, a quantidade de cânceres, né, que nós já sabemos hoje que tem uma relação de nexo causal com o tabagismo, né? Incluindo, nas últimas revisões, o câncer coloretal, né, e além do de pâncreas. As doenças crônicas, nós temos diversas doenças crônicas associadas ao tabagismo, as principais doenças respiratórias, cardiovasculares, e mesmo o caso, né, específico da tuberculose, né, em que tem uma relação hoje bastante estudada, tanto para a infecção quanto para a doença, né, de tuberculose associada. Além agora da própria Covid, né, que nós sabemos que agrava mais nas pessoas que fumam. No tabagismo passivo também, nós temos grupos muito estudados, tanto crianças, né, quanto as gestantes, né, e as mulheres que vivem em casa com maridos fumantes. Nós temos estudos bem estabelecidos mostrando que as doenças que podem padecer são as mesmas, né, em geral, que se padece, né, do fumo ativo. Além dos efeitos reprodutivos, né, e a síndrome da morte súbita infantil, que ilustramos aqui também nesse slide, né? Os efeitos do tabagismo passivo durante a infância e adolescência também estão bem documentados, né, tanto em relação à associação com diversas doenças,
quanto com a relação de nexo causal, né? Então, aqui classificados, né? Estão lá no livro bem descritos, né? Como C, quando tem uma relação de causalidade, né? Como a asma, por exemplo, a otite média aguda, né? Sintomas respiratórios crônicos, redução do crescimento pulmonar e da função, etc. E nós temos um outro grande problema, né, que são esses novos dispositivos, né, para fumar, sabendo que essa mensagem de que o vapor é também nocivo, né? Então, vaporizar não é a fumaça, mas é uma nova forma, né, de trazer um glamour e uma aceitação social para alguma coisa que nós já conhecemos há muito tempo, que são as estratégias da indústria, né, para introduzir seus produtos. Então, o tabagismo dos jovens se inicia muito... Sim, vou concluir. Não, perfeito. Esse é um tema pungente, eu acho que talvez a gente pudesse explorá-lo bem naquela parte do debate, mas, por favor. Sim, porque estava na minha... Mas eu vou comentar. Não, e você. Tranquilo. Tá bem? Pois não. Já estou concluindo. O tabagismo, então, se inicia em útero, persiste na lactação, aumenta na primeira infância e na vida escolar se torna presa fácil, seja pela facilidade encontrada no lar, seja pela sensibilização muito precoce pela nicotina. Então, temos diversos produtos aqui, isso vai ser mostrado na última apresentação. E, finalmente, né, eu gostaria de agradecer a força que me tem sido dada nesse momento, por muitos dos que estão na assistência e pelos colegas que compuseram, né, a organização desse livro e os autores. E lembrar de que uma publicação dessa sempre tem outras publicações que a precederam, né? Então, eu queria lembrar e homenagear aqui a primeira publicação de 1987, Tabagismo, Sério Problema de Saúde Pública, a primeira publicação no Brasil do professor José Rosenberg, que eu tenho esse livro, né? Guardo ele com muito carinho. A Nicotina, Droga Universal, também do professor Rosenberg, o livro coordenado pelo nosso colega Viegas, que vai falar em seguida, né? Que é Tabagismo do Diagnóstico à Saúde Pública, e o Manual de Conduta e Prática de Tabagismo, também da SBPT, que precedeu esse nosso livro. Então, eu queria finalizar com essa frase, né? Somos de quem nos encontra em pedaços e nos conserta até nos deixar completos, de quem não nos muda, porém nos melhora. Eu acho que isso é alguma coisa na vida real que acontece com a gente e acontece também com nossos pacientes, né? Quando muitas vezes desesperançados por já ter uma doença tabaco relacionada, né? Encontrem em nós, né, uma ponte para fazer a travessia para uma vida saudável, com mais qualidade. Então, eu queria agradecer e estimular que todos degustem este livro, porque foi uma produção muito trabalhosa e com um número de pessoas muito significativo que atuam no tabagismo no Brasil, não só da pneumologia. Muito obrigado. Obrigado a você, Alberto. E eu acho que a sua justa homenagem, né? Então, o Luiz vai comentar daqui a pouco na exposição dele, mas, né, esse time todo que está aqui são né, os cabeças, os cérebros que organizaram esse manual importante, e a justa homenagem do Alberto aos nossos mestres maiores, Rosenberg e Mário Rigato. Sem mais delongas, eu queria pedir para a Maria Vera Castellano falar um pouquinho para a gente sobre as questões relacionadas com a dependência. Quero agradecer à SBPT pelo convite de estar participando desse encontro e, mais uma vez, pela oportunidade de ter participado da organização do livro Tabagismo, Tratamento e Prevenção, que eu sei que vai ser muito útil para nós todos que diariamente atendemos aos tabagistas. Eu vou falar sobre dependência e abordagem comportamental. E nós sabemos que a abordagem comportamental é o pilar do tratamento do tabagista. Então, quando a gente fala em dependência, é importante lembrar das fases do tabagismo. Então, iniciação,
uso eventual esporádico, depois esse uso se torna mais contínuo, a fase de manutenção, e, finalmente, a adição. Tudo isso depende do genoma da pessoa e dos fatores do meio ambiente. Então, atualmente, já temos 566 variantes genéticas descritas que estão relacionadas ao tabagismo. Eu coloquei aí duas que são bem conhecidas, que é o CYP2A6, que está relacionado ao metabolismo da nicotina, e também é um ativador de substâncias pró-carcinogênicas, e isso é muito interessante porque já faz a ponte entre a dependência à nicotina e a maior prevalência de câncer, e o CHRNA5, que está relacionado com a carga tabágica. Como o Dr. Chatkin diz, os polimorfismos genéticos eles vão predizer a resposta individual ao tratamento do tabagismo. E, no futuro, eles vão proporcionar o tratamento de precisão. Bom, mas enquanto a gente não está no futuro, o que nós vamos ter de instrumentos para fazer a abordagem desse paciente? Então, primeiro, é interessante lembrar que a mídia, as leis, as campanhas, elas têm um papel fundamental. Os tabagistas que estão no meio da população, 3 a 5% param de fumar por causa dessas medidas que acabam tendo um impacto grande também no tratamento do tabagismo. O ciclo da dependência da nicotina, ele começa com o uso, depois nós vamos ter a absorção da nicotina com o preenchimento dos receptores localizados no núcleo accumbens. Isso vai resultar em prazer, relaxamento, estímulo, e assim vai acontecer a neuroadaptação, a tolerância e a dependência. Com a abstinência ao cigarro, mesmo que por minutos, vai acontecer a fissura, e assim se forma o ciclo contínuo alimentado pelo reforço positivo e o reforço negativo, que é o que caracteriza essa dependência à nicotina. Então, quando atendemos ao tabagista, é interessante sempre considerar o tabagismo como uma doença crônica. E como toda doença crônica, o sucesso do tratamento vai depender da informação que o paciente vai adquirir sobre a sua doença e a motivação que ele vai ter para mudar o seu comportamento. Inicialmente, é importante uma anamnese bem completa, um exame clínico inicial, claro, e os exames complementares. Então, coloquei aqui a espirometria, que é um instrumento muito importante para o diagnóstico de DPOC, ou em fase inicial, ou já em fases mais adiantadas, como a gente costuma encontrar. E também a espirometria vai fornecer a idade pulmonar, que pode ser um fator de motivação, para melhorar a motivação do paciente. A tomografia de tórax, que é um instrumento para o rastreamento de câncer de pulmão, e, quando disponível, a monoximetria. Nessa anamnese tabágica, nós vamos ter várias questões, então, perguntas sobre as formas de consumo de tabaco. Muitas vezes, o paciente ele associa o cigarro tradicional com o cigarro eletrônico, e ele só vai informar se você perguntar sobre isso, e os fatores dificultadores, o consumo de álcool, de outras drogas, depressão, ansiedade. Então, na verdade, nessa primeira consulta, é importante tentar caracterizar o perfil clínico do paciente e, se possível, particularizar o fenótipo, e isso vai dar ferramentas para você escolher o tratamento mais adequado e obter o sucesso terapêutico, que é a cessação do tabagismo. Para definir o perfil clínico, tudo é importante. Então, de uma forma objetiva, o gênero. Então, nós sabemos que, por exemplo, as mulheres muitas vezes têm medo de engordar, elas apresentam uma maior prevalência de depressão e também uma maior atividade do gene CYP2A6. A raça, a idade
a personalidade, traços da personalidade, as características da história tabagística, como a gente já viu, iniciação, consumo, como foram tentativas prévias de interrupção e doenças associadas. Eu coloquei aqui a escala de razões para fumar modificada, que foi validada pelo grupo do professor Badini, e que eu acho muito interessante, porque aqui a gente vê agrupado em 6 as principais razões que levam as pessoas a fumar. Então, a dependência física, o prazer de fumar, o uso do cigarro para reduzir tensão, como uma forma de relaxamento, o tabagismo social, o hábito, o automatismo e o manuseio. Lembrando que o tabagista, muitas vezes, ele tem várias razões que o levam a fumar, mas você reconhecer essas razões já indica caminhos para você ajudar o paciente a lidar com as dificuldades. E nós temos a pirâmide da motivação de Maslow, que eu sempre tento mostrar. Então, nessa pirâmide, nós temos o homem a mudar de atitude. E nessa pirâmide, vários fatores podem ser utilizados para aumentar a motivação, desde a questão da saúde, questões econômicas, questões afetivas e a autorrealização. Então, você colocar a interrupção do tabagismo como um desafio, como uma conquista, muitas vezes faz com que a motivação aumente muito e aumente também o grau de participação do paciente nesse processo de interrupção do tabagismo. Embaixo eu coloquei algumas coisas interessantes, que é aproveitar toda a janela de oportunidade, então a internação, a gestação, qualquer contato com o serviço de saúde é uma janela de oportunidade. Na primeira consulta, já ajudar o paciente a passar pela balança de decisão. Então, o paciente chega muitas vezes inseguro e é importante você reforçar a assertividade e discutir a questão da ambivalência. Então, você pedir para ele fazer uma lista dos motivos que o levam a fumar e dos motivos que estão fazendo que ele procure tratamento para parar de fumar pode ajudar bastante. Reforçar a autoeficácia, a autoconfiança e a competência pessoal, e também o processo de aprendizagem, que nada mais é do que o treino das estratégias para lidar com fissura, com os lapsos e recaídas. Aqui eu coloquei alguns pontos que podem ser muito úteis nessa entrevista inicial e propostos, por exemplo, por Beck na terapia cognitivo-comportamental. Existem outros modelos, mas esse é um deles. Então, aqui, por exemplo, está colocada a questão da crença central. Então, quando o paciente procura ajuda para parar de fumar, procura o atendimento, ele tem uma crença central que é: quero parar de fumar. Porém, existem também crenças intermediárias, que muitas vezes não ficam muito claras na conversa, mas que você deve procurar encontrar e trabalhar já essas outras questões. Então, ele pode achar que vai ser difícil parar de fumar, ele pode achar que não vai conseguir, e tem os pensamentos automáticos, que, por exemplo, estou aqui, estou perdendo tempo. Isso nem sempre é muito fácil de perceber e o paciente não exprime inicialmente esses pensamentos automáticos, mas eles podem estar presentes nessa primeira consulta. Também podemos avaliar as reações. Então, as reações podem ser emocionais, ele pode estar desanimado ou não, comportamentais, que é a atitude dele já fazer um movimento para não fumar, fisiológicas, que é a síndrome de abstinência, por exemplo. E já nessa primeira consulta é interessante estabelecer metas. Então, já marcar o dia D, mudanças de hábitos e atitudes, conversar com o paciente sobre isso, adotar atividades físicas, relaxamento, mudanças da dieta alimentar, são metas
que você vai colocando aos poucos. Então, resumindo, na primeira consulta, se identificam os problemas, se estabelecem as metas e se faz um resumo desse atendimento para que, no retorno, possa ser feita uma ponte e verificar como está o humor do paciente, como está o seu grau de autoeficácia, o uso da medicação e se as metas foram cumpridas ou não, e revisá-las, reforçá-las, criar novas metas. Existem alguns exercícios que podem ser feitos, por exemplo, identificar na rotina os momentos que tem mais vontade de fumar, como o paciente resiste nesses momentos e como ele se recompensará, lembrando que o hábito de fumar, como qualquer hábito, ele leva a uma recompensa, então o paciente ele vai descobrir outras formas de alcançar o prazer que ele alcançava fumando, isso é um exercício que às vezes é lento, isolar a deixa, isolar o gatilho e sempre ter um plano para qualquer que seja a situação. O diário também é muito útil, e nesse diário pode ser que a gente consiga captar os pensamentos automáticos. Então, em qual hora que ele teve mais vontade de fumar, em qual hora que ele fumou, qual era a situação, as emoções, comportamentos que envolvem aquele instante. Lembrar que, muitas vezes, nós temos situações clínicas favoráveis. Então, por exemplo, quando você tem uma motivação elevada e uma dependência física baixa, nós temos 15% de abstinência só com abordagem comportamental e, muitas vezes, até com abordagem mínima ou breve. Também é importante lembrar que são necessárias, às vezes, várias tentativas até a cessação do tabagismo. E, por isso, o vínculo médico-paciente deve ser forte, deve ser permeado por sensações boas para que o paciente se sinta à vontade de retornar, mesmo que seja para contar um fracasso. Eu coloquei aqui os anexos, que eu acho que são muito importantes para o nosso dia a dia. Então, existem 2 modelos de anamnese tabágica, a escala de Fajtron, a escala de motivação, estratégias para minimizar os sintomas de abstinência tabágica, técnicas de relaxamento, o teste de avaliação do consumo de bebidas alcoólicas, o AUDIT, e a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Muito obrigada. Meu e-mail ficou aí para responder alguma dúvida que a gente não possa responder hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Verinha, pela cobertura extensiva do tema, um tema apaixonante, e espero que a gente tenha debates e conversas a esse respeito. Vou chamar agora o Luiz para falar um pouquinho do tratamento farmacológico, lembrando aos presentes, né, que o tratamento ele foi didaticamente dividido, né, nessa parte, mas ele é uma dinâmica que inclui todos esses fatores, que está separado por fins didáticos. Uns 2 minutinhos, Luiz, eu queria te pedir, você era o presidente da Comissão de Tabagismo, e você que capitaneou, junto com os demais panelistas, a construção desse livro. Então, eu queria que em 2 minutos, mais ou menos, você falasse um pouquinho dessa iniciativa e já passasse para a sua exposição, por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós estamos bem atrasados já nas aulinhas de 7 minutos. Bom, isso aí foi um projeto da Comissão de Tabaco em 2019, um projeto acolhido por todos da comissão. Quero agradecer à comissão, à diretoria da Brasileira de Livros, né, por toparem esse projeto, aos meus 3 colegas, né, que toparam encarar esse desafio, e depois veio ainda a pandemia. O certo é que nós conseguimos fazer um livro que ficou muito superior ao nosso projeto, graças à dedicação de todos. Eu vou passar logo para a minha aula. Só um minuto. Ok? Tudo ok, gente? Tá dando para ver, né? Bom, deixa eu só fechar aqui para mim não me atrapalhar. Vou falar só do tratamento farmacológico. O nosso livro ele tem 9 capítulos sobre o tratamento farmacológico,
Nesses 9 capítulos, nós temos 4 quadros sobre as principais características e recomendações do uso das 3 drogas de primeira linha e da nortriptilina. Cada quadro é desse tipo, obviamente não vamos entrar em detalhe, mas tem desde classificação, tolerabilidade, contraindicações, indicações e como usar cada droga e a sua eficácia. Falando de cada uma, começando primeiro pela reposição de nicotina. Todos os dados que eu vou apresentar aqui estão, então, no livro. É importante dizer que o sucesso com a reposição de nicotina já vem desde 18, 1,55, e numa nova revisão da Cochrane de 2019, 1,25. É importante dizer também que no Conitec 2020, foi uma avaliação muito importante, baseada em evidência, a combinação de adesivo com TRN oral foi superior à bupropiona ou apenas uma TRN. E esse é um aspecto muito interessante, que é o acréscimo de gomas e pastilhas, especialmente se necessário em conjunto com adesivo. Falando da bupropiona, voltando para as revisões da Cochrane também. Então, essa primeira de 2014, um RR de 1,62 para sucesso, e na última de 2020, 1,64. A bupropiona é o medicamento de primeira linha que tem maior número de interações e de efeitos adversos. Um dado importante, que ela não aumenta riscos cardiovasculares ou neuropsiquiátricos graves, graças a alguns estudos muito importantes feitos em 2018 e 2019. E em gestante continua faltando evidências, mas a própria Cochrane, em 2020, cita que seria uma opção em grávidas que necessitam, talvez, de uso de antidepressivos por terem comorbidades. Falando da vareniclina, lembrando, foi até o motivo de uma pergunta mais cedo de um colega. Ela está fora do nosso mercado desde junho de 2018, 2019, e provavelmente no segundo semestre desse ano a droga deve voltar ao mercado. É o que se espera em conversa recente com o ex-presidente Chachki. A Cochrane, em 2016, já numa revisão, mostrava que vareniclina era superior a placebo, e é o melhor medicamento em termos de sucesso, era superior à bupropiona e também superior ao uso de TRN isolada. Ela só deve ser modificada a dose em pacientes com insuficiência renal grave e que ainda não estão em diálise, obviamente. Tem muito poucas interações, os efeitos adversos mais comuns são náuseas e insônia. Também não aumenta risco cardiovascular e neuropsiquiátrico grave, entre elas se citava muito que poderia aumentar suicídio, e nós temos, principalmente graças ao estudo Eagles, que isso não ocorre. Recentemente, a American Thoracic Society publicou um guideline prático que recomenda a vareniclina como a melhor opção terapêutica, incluindo os pacientes psiquiátricos. Sobre a nortriptilina. Qual que é o racional para o uso de nortriptilina? Os fumantes têm mais depressão e a nicotina tem um efeito antidepressivo. Portanto, quando o paciente fica sem nicotina, ele aumenta sintomas depressivos. Os antidepressivos agem em receptores que são relacionados com receptores também relacionados à dependência de nicotina. Essa droga deve ser usada de 75 a 150 miligramas, mais habitualmente de 75 a 100. Também, como a bupropiona, tem muitas interações e muitos efeitos colaterais. Um estudo, um dos primeiros de 98, um estudo randomizado, ela foi superior a placebo e a odds ratio foi 2,3. Um estudo brasileiro, o sucesso com nortriptilina foi quase 21%, e com placebo foi 5%. Hagström, que publicou o capítulo do nosso livro de nortriptilina, fez um estudo em 2006, com 31% de sucesso com nortriptilina e 22% com placebo, enquanto a BUP teve 41%, mas não houve diferença estatística entre nortriptilina e BUP. A revisão da Cochrane mais recente, 2020, 10 estudos, nos quais os pacientes usaram de 75 a 100 miligramas, também houve um sucesso, dobrou o sucesso versus placebo. É uma droga eficaz, de baixo custo, que tem muitos efeitos colaterais, mas que não são maiores do que a bupropiona. E eu venho conversando muito, e há muito tempo, com muitos colegas, por que esta droga não entra na lista dos medicamentos de primeira linha, uma vez que ela tem a mesma eficácia de bupropiona e não tem mais efeitos adversos que a mesma, e tem menos custo, menor custo. Aqui é aquela revisão mais importante da Cochrane de 2020, então a gente pode ver aqui que nortriptilina é superior a placebo,
que ibupropiona também é superior a placebo, mas que ibupropiona e nortriptilina não há diferença estatística. Importante também que a combinação de ibupropiona mais vareniclina não aumentou sucesso. Outros antidepressivos foram ineficazes, mas são poucos estudos com N pequeno. São necessários mais estudos também de combinações. Falando um pouco sobre medicação antes da cessação. A medicação antes da cessação deve ser encarada apenas como uma etapa do processo de cessar. Quem que pode se beneficiar? Aqueles fumantes que desejam cessar, mas estão muito inseguros, eventualmente você começa então a medicação mais cedo, e aqui estamos falando de começar reposição de nicotina, que usualmente é no dia da cessação. Não, ou também fumantes que não desejam cessar e aceitam reduzir o número. Então, uma série de estudos, por exemplo, esse aqui, um estudo grande, mostrou que a TRN não aumentou o sucesso quando usado antes, mas em outra ela já dobrou, e é uma revisão de 11 estudos. A Cochrane, em 2019, diz que a TRN pode ser útil, mas os estudos têm muito viés, estou falando de usar antes da data da cessação, e o Surgeon Report, em 2020, colocou que é uma evidência sugestiva a favor. Para outras drogas, vareniclina na pré-cessação reduz a carga tabágica e aumenta o sucesso, são 2 estudos, e aquele da ATS, aquele guideline, mostrou que a pré-cessação com vareniclina também aumenta o sucesso. Considerou que é uma recomendação forte e com uma boa recomendação com a moderada certeza das estimativas. Então, pré-cessação ainda está controverso e o uso é muito mais individualizado. Qual que é o racional para combinar medicamentos? Temos um capítulo no livro que combinar medicamentos de mecanismos ou de liberação diferentes pode ser útil. Então, em várias revisões da Cochrane, 2 TRN foi igual a vareniclina, a bupropiona mais reposição de nicotina não aumentou o sucesso só da reposição. Em outra revisão de 2019, 2 TRNs foi melhor do que uma, e bupropiona mais TRN não foi superior a TRN. No certo combinar adesivo com uma reposição de nicotina rápida, como pastilha, faz o efeito ficar parecido com a da vareniclina. O que dizem as diretrizes e protocolos? A European Respiratory Society, em 2015, diz que combinar, mas em pacientes com difícil cessação. O Cardiologia, a diretriz 2018 americana, adesivo mais tRNA rápido é mais eficaz. A diretriz de câncer, que vareniclina são mais eficazes. Desculpe. O ATS 2020, vareniclina mais TRN é condicional com baixa certeza. E o Conitec 2020 preconiza 2 TRN é melhor do que uma TRN ou que bupropiona. O que nós temos aqui a favor da extensão de medicamentos? Esse foi um capítulo que eu escrevi. A favor, o tabagismo é uma doença crônica e recaídas fazem parte. Os medicamentos são seguros e custo-efetivos, poderiam ser usados por mais tempo. A TRN por 12 meses e a vareniclina por 6 meses aumentam o sucesso. Temos estudo falando isso. Contra, a eficácia e efetividade da terapia estendida é ainda controversa. Pouco valor com bupropiona. Os benefícios com TRN e vareniclina se perdem. Portanto, depois de 12 meses de TRN, depois dos estudos de 6 meses de vareniclina, aquele aumento de sucesso se perde com o tempo. A adesão ao tratamento do tabagismo é baixa, e ela pode ser mais baixa ainda na terapia estendida. Aliás, muitos trabalhos que mostram que a terapia estendida não funcionou, a adesão era baixa. Quando separa-se subgrupos dos pacientes que usaram medicação, a terapia estendida foi de sucesso. Algumas conclusões baseadas em diretrizes. O European Respiratory Society fala que a terapia estendida pode aumentar o sucesso de pacientes mais difíceis. O Cardiologia 2018 pode ser útil e é seguro em cardiopatas. De oncologia, pode reduzir recaídas tardias. Surgeon Report, são necessários mais estudos. E o ATS 2020 reduz recaídas. Avaliar, então, a terapia estendida para pacientes com alta dependência, com dificuldade para cessar ou para manter-se abstêmios. Acho que esse é o último slide. O uso de outros dispositivos, os dispositivos eletrônicos para cessar o tabagismo. O uso desses dispositivos é crescente
mas eles liberam substâncias com risco para a saúde. Já são 80. Lembrar que o tabaco também foi assim, começou com pouco e foi só aumentando. Mantém a dependência, porque os pacientes trocam para dispositivos eletrônicos com nicotina. Os estudos são inconclusivos e sem força de evidências. A Cochrane, em 2014, e revisão em 2020, diz que pode aumentar o sucesso, mas há muito viés nos estudos. A American Thoracic Society, em 2020, diz que os dispositivos eletrônicos podem causar doenças graves, inclusive aquela insuficiência respiratória grave com morte nos Estados Unidos, muitos casos, mais de 3 mil casos, muitas mortes, e que deve ser reavaliado o papel desses dispositivos como auxiliares na cessação do tabaco. O Surgeon Report diz que as evidências que os DEFs aumentam a cessação são precárias. Em alguns estudos isolados, mas foram muito comentados, esse do New England de 2018, o estudo em empresas, o DEF não ajudou o sucesso em 6 meses. E pacientes que receberam um prêmio em dinheiro para cessar tinham cessado em apenas 3%. E esse estudo do Lancet do respiratório mostrou que o sucesso com dispositivos para fumar, eletrônicos para fumar, era 7%, enquanto adesivo 2%. Ambos os estudos não tinham uma boa apoio comportamental. Eu acho que esse é o último. Eu agradeço a todos. Obrigado, Luiz, pela exposição. Eu vou, depois a gente vai comentar, né? Temos algumas perguntas aqui, mas o Mário Rigato falava um negócio que é sensacional, né? Ninguém para de fumar fumando, então ninguém para de fumar fumando cigarro eletrônico, né? Então é a mesma coisa. O Viegas vai nos falar agora um pouquinho sobre grupos especiais, né? O tratamento de fumante é uma coisa que tem que ser customizada, e tem alguns grupos que merecem atenção e tem algumas características especiais. Viegas, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a abordagem de fumantes de grupos especiais. Pode passar o próximo, por favor. O tratamento, a abordagem para os grupos especiais, o tratamento farmacológico e comportamental é a mesma para a população geral. Nós achamos que a abordagem inicial mínima deve ser direta, você pergunta, aconselha e ajuda o paciente a parar de fumar. A farmacoterapia e o suporte comportamental, seja ele individual ou grupo, estão bem indicados. E como já colocou, os medicamentos que nós temos, a TRN, a bupropiona e a vareniclina já estão sabidamente eficazes. Existe alguma indicação de que a vareniclina sozinha ou a vareniclina mais a TRN seriam mais eficazes do que as outras drogas. De qualquer forma, a gente sabe que essas drogas são seguras, são eficazes, assim como o tratamento combinado e estendido pode ser indicado para essa população, esses grupos especiais. O próximo, por favor. Na questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, nós entendemos que eles não estão indicados para cessação, não existe revisão sistemática comparando os DEFs, os dispositivos eletrônicos, com o tratamento padrão. Parece que os dispositivos eletrônicos foram, então, lançados mais para contornar, para driblar um pouco as políticas públicas para o controle do tabagismo. Isso auxilia o usuário da nicotina a justificar o seu uso. Na verdade, a gente sabe, tem trabalhos mostrando que quando os pacientes começam a usar dispositivos eletrônicos para parar de fumar, o que acontece é que eles começam a utilizar o cigarro eletrônico onde ele não pode fumar o cigarro tradicional e, a partir daí, ele está fazendo o uso dual das duas formas de liberação de nicotina. Na verdade, os dispositivos eletrônicos diminuem a cessação do tabagismo ao invés de auxiliar. O próximo, por favor. Quando a gente fala de grupos de alta prevalência de necessidades especiais, o Alberto falou que a prevalência geral no Brasil de tabagismo hoje está, na população adulta, está abaixo de 15%, e a Vera disse que na anamnese a gente precisa de olhar a raça, o gênero, comportamentos, etc. Então, eu acho que nós precisamos ter um olhar diferenciado para a prevalência do tabagismo, nisso que nós estamos chamando de grupos especiais. E aqui nós estamos listando as populações originais, ou seja, os indígenas, as pessoas de transtornos mentais, grávidas, a população preta, os jovens,
a comunidade LGBT, os detentos e aqueles pacientes que têm doenças tabaco relacionadas, especificamente as doenças cardiovasculares e os cânceres que são relacionados ao tabaco. Lembrando que no Brasil, em geral, nós não temos, os trabalhos não estratificam a prevalência em relação a esses grupos. É muito difícil a gente saber a prevalência do tabagismo dos nossos indígenas, e todas essas populações não foram estudadas. Então, eu vou dizer, de novo, que o tratamento, a abordagem nesse grupo é igual à da população geral, com algumas nuances que nós vamos falar a partir de cada um desses grupos. Pode passar o próximo. Nas grávidas, nós sabemos que no mundo geral se aceita que mais de 15% das grávidas são fumantes. No Brasil, nós temos um trabalho brasileiro que dá uma prevalência de 18,8% de fumantes, que é mais alto do que na população geral, e até pouco tempo não se recomendava o uso de nenhuma terapia. Mas hoje nós aceitamos a utilização de terapia de reposição de nicotina nessas grávidas, porque elas aumentam até em 48% a chance dessa grávida parar de fumar, lembrando que a bupropiona, a varenicline e os dispositivos eletrônicos não está indicado nessa situação. Os princípios gerais, então, da abordagem das grávidas, que a gente deve utilizar a menor dose necessária de TRN, devemos utilizar essa TRN a partir do segundo trimestre, por causa da embriogênese, e, de novo, a bupropiona, varenicline e dispositivos eletrônicos não devem ser indicados, embora as grávidas tenham uma tendência a achar que os cigarros eletrônicos são mais seguros do que os cigarros tradicionais. O próximo, por favor. Outro grupo que nós precisamos de olhar com um pouco mais de cuidado é a população afrodescendente, a população preta, a população brasileira, que deve ser semelhante do que acontece nos Estados Unidos, que eles chamam de paradoxo do tabagismo americano. Como vocês podem ver aqui na primeira coluna, a prevalência de tabagismo na população negra é igual à de população branca, em torno de 15%. Na coluna do meio, a gente vê que as tentativas são maiores nessa população negra, e quando você olha a prevalência de cessação na população negra, é muito inferior à das outras categorias de população. Pode passar o próximo. A justificativa para isso é porque, de fato, talvez exatamente aqui como lá, a população preta tem uma menor participação em seguros de saúde, eles usam menos farmacoterapia, eles são mais desfavoráveis do ponto de vista social e educacional, eles sofrem mais, e também eles têm um maior ganho de peso. A consequência ou a associação do tabagismo com a obesidade nos Estados Unidos, nessa população preta, é responsável pelos maiores índices de morbimortalidade relacionados ao tabaco. E a recomendação aqui é que a abordagem seja culturalmente adaptada para esse grupo populacional. O próximo. Outro dado importante que a gente precisa de olhar com cuidado é a população LGBT, que nós temos uma prevalência de tabagismo maior de 30%. Eu trouxe 2 trabalhos para vocês, um do Canadá de 2017, mostrando que a prevalência do tabagismo nessa população varia de 33% a 45%, um trabalho desse ano americano falando que a prevalência do tabagismo lá é de 30% a 38% nessa população, e a justificativa para isso é que esse grupo de pessoas sofre mais discriminação, estresse, pressão, assédio físico, assédio psicológico, vitimização. Geralmente, eles podem ter algum distúrbio da ordem psíquica, né, como ansiedade, depressão, uso de álcool e drogas. Portanto, esse grupo também tem uma prevalência muito aumentada, e o que é pior, eles iniciam no tabagismo mais precocemente e têm uma maior carga tabágica. O próximo. Nesse grupo também a abordagem deve ser feita com uma adaptação cultural, quer dizer, nós devemos olhar com cuidado o desenvolvimento das intervenções, das estratégias e as mensagens que vão atingir de fato essa população. Então, essa abordagem culturalmente adaptada, ela faz um envolvimento direto desse grupo no planejamento, nos programas, e nesse caso dessa população, parece que a farmacoterapia com a terapia cognitivo-comportamental de grupo é que tem a maior eficácia. Pode passar o próximo.
Os detentos é uma outra população que a gente não olha com cuidado. Vocês estão vendo aí que a prevalência de tabagismo nessa população varia enormemente. Ela pode ser de 2 vezes até 60 vezes mais do que a prevalência de tabagismo na população geral. Esse trabalho do ano passado, feito na Austrália, com detentos masculinos, mostrou que 84% dos presidiários eram fumantes, e esses presidiários fumantes tinham alguma relação com a presença de alguma doença mental, o uso de outras drogas, e que eram também populações originárias. Esse grupo sofre um maior estresse psicológico, eles têm uma pior saúde física e mental, e eles também têm uma alta prevalência do uso de drogas ilícitas. Portanto, eles acham que o período de detenção deveria ser utilizado para que a gente abordasse essas pessoas, fizessem o tratamento pré e após a liberdade deles, e eles também merecem intervenções específicas. Pode passar o próximo. O que está muito bem descrito no livro é a presença de comorbidades, quer dizer, quando o paciente já tem uma doença crônica e continua sendo fumante, nós sabemos que o tabagismo em pessoas com doenças crônicas pode afetar adversamente os sintomas, a progressão da doença e a sua mortalidade. E é curioso, porque esses fumantes, eles tentam parar mais frequentemente do que aqueles que não têm uma doença crônica. No entanto, eles não têm uma maior probabilidade para atingir a cessação. E nesse grupo, o tratamento deve ser mais intensivo, prolongado e repetido, porque a cessação tabágica neles é fundamental para estacionar, pelo menos, ou minimizar os danos da doença crônica. Aqui, nesse grupo, foi comparado a utilização de farmacoterapia com placebo. Nós podemos ver que os fármacos quase dobram, né, o sucesso do processo de cessação. E, de novo, os dispositivos eletrônicos, comparado com placebo, nesta população de fumantes com comorbidades, também não houve diferença. Ou seja, de novo, os dispositivos eletrônicos não estão indicados para cessação tabágica. O próximo. Quando nós falamos de doença mental, é importante a gente lembrar que quase 50% daquelas pessoas que buscam a cessação de tabagismo, quase a metade deles tem algum problema de ordem emocional e psíquica. Geralmente, eles utilizam outras drogas, como álcool, maconha e etc. Eles são ansiosos. Então, nós precisamos estar atentos para isso, porque quando a gente aborda o paciente fumante, mesmo que ele não tenha um diagnóstico formal de uma doença psiquiátrica, aquele processo psiquiátrico dele pode dificultar a cessação tabágica dele. Lembrando que, portanto, essas pessoas, né, que têm possivelmente esse outro diagnóstico, além do tabagismo, eles têm grandes dependências, têm graves sintomas de abstinência e têm um risco muito maior de recaídas. Portanto, nós devemos sempre procurar compreender a relação entre a vulnerabilidade psiquiátrica e o processo de cessação. E aqui, de novo, como o Luiz já falou, a vareniclina está indicado para esse grupo de pacientes, e já foi demonstrado que a vareniclina diminui a ingestão de álcool e aumenta a cessação tabágica. Agora, no próximo slide, especificamente, pode passar o próximo, aqueles pacientes que têm o diagnóstico de doença mental, também já foi referido esse artigo, o Eagles, que foi o maior ensaio clínico para a cessação tabágica. Eles procurou demonstrar a questão da segurança neuropsiquiátrica e a eficácia dessas drogas nesses pacientes com diagnóstico psiquiátrico. Eles avaliaram 6 meses depois da cessação. Lembrando que a gente sempre deve abordar o paciente com doença mental para tratamento do tabagismo sempre que a doença psiquiátrica estiver bem controlada. E, de novo, como já foi falado, quando se compara essas drogas com o placebo, a TRN 1,65 vezes mais do que o placebo, a bupropiona 1,8 vezes mais, e, de novo, a vareniclina 2,5 vezes mais eficaz do que o placebo. Reforçando o que já foi dito, portanto, que a vareniclina não aumenta a incidência de efeitos adversos neuropsiquiátricos, a vareniclina não aumenta a ocorrência de ideação ou comportamento suicida, e, portanto, essas 3 drogas elas são eficazes e seguras para a cessação tabágica de pacientes com doença mental. O próximo.
eu gostaria de terminar com essa frase que não é minha, é que nunca é muito cedo, nem nunca é muito tarde para parar de fumar. Muito obrigado. Obrigado a você, Viegas. Acho que são temas tão apaixonantes, é difícil a gente se manter, né, no tempo. Eu vou abreviar minha fala para dar algum espaço para debates, acho que é uma coisa importante. A parte que me coube no livro a respeito de prevenção, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre a importância do tema de prevenção. Essa é a última edição de 2020 do livro de Adição dos Adolescentes, da Cecília Sou. Ele tem apenas uma página falando de prevenção ao tabagismo, e ele cita um documento do CDC de 1994, que, na realidade, dá regras gerais. Eu queria apaixonar vocês pelo tema, dizer que é uma questão muito complexa, que todos os fatores em tela têm efeito, né, sobre isso. Aqui está um conjunto de fatores ambientais associados com a iniciação e manutenção, a manutenção, sim, pela nicotina e pelas outras substâncias, as coisas que aumentam e diminuem o risco de fumar entre os adolescentes. Lembrando a vocês que prevenção é importante, porque o início precoce do tabagismo está associado com todas essas coisas que estão em tela: consumo diário pesado, maior duração do tabagismo, maior dependência da nicotina e menor sucesso na cessação. O coisa acabou de travar. Tem um estudo interessante do Breslau que mostra, né, quando se comparam, né, os fumantes, né, que começam a fumar com 14 a 16 anos, eles têm uma chance de parar 1,6 vezes maior do que aqueles fumantes que começaram precocemente, e quem começa a fumar com 17 anos ou mais tem uma chance 2 vezes maior de parar do que aqueles fumantes que começaram precocemente. No capítulo do livro, eu discorro sobre todas essas possibilidades de intervenções para programas de tratamento do tabagismo. As campanhas para adolescentes, elas têm que abordar as questões que interessam ao público-alvo, que são os benefícios imediatos, a sua aparência, o bem-estar, a circulação financeira, mais do que ganhos de saúde futura. Eu mostro lá para vocês o Smoker Face App, que é do Education Against Tobacco, uma iniciativa que eu participo e que tem um ensaio clínico randomizado, mostrar que o entorno também é bastante importante, com intervenções legislativas, fiscalização das leis, campanhas de ambientes livres de fumo, que são essenciais pela desnormalização do cigarro. Lembrar que esses tipos de intervenções para a prevenção do tabagismo são uma divisão apenas didática, porque um programa efetivo ele tem que ser multifacetado, incluir a participação dos pais, da comunidade, a utilização da mídia e a fiscalização de leis locais. As escolas influenciam o comportamento dos estudantes através de conhecimentos, atitudes, comportamentos, habilidades, aptidões do cultivo do valor, e isso deve ser feito uma atmosfera de apoio ao crescimento pessoal e acadêmico dos estudantes. Leiam no capítulo os diversos modelos teóricos de programas, nós não teremos tempo de falar sobre isso. Existem programas liderados por uma série de profissionais, mas os programas liderados por pares, por jovens de idade, são mais bem-sucedidos. Os próprios jovens que sofrem, digamos assim, a intervenção, eles consideram a promoção de saúde liderada por pares mais aceitável e confiável, e é por isso que a gente tem a Education Against Tobacco, que são esses, e aqui sou eu e um grupaço de alunos nossos da UFOP, e com a pandemia nós entramos online também para poder fazer as atividades. Um programa de prevenção de tabagismo efetivo, ele deve ter 15 ou mais sessões estruturadas durante vários anos, lembrando a vocês que tem que ser multifacetado, idealmente com colaboração dos pais, da comunidade. Idealmente são programas de 3 anos, o modelo de influência social e métodos de apresentação interativa e de apresentação pelos pares. Sem mais delongas, eu gostaria de voltar ao meu papel de debatedor para promover, então, algumas perguntas que estão colocadas aqui no chat. A Solange pergunta como calcular a dose de reposição de nicotina adesivo para pacientes que consomem pacotes de fumo.
de 45 gramas por semana, e outro que apenas informa a quantidade de cigarro de papel de 15 unidades por dia. E pergunta também para o usuário de narguilé 2 vezes por semana e maconha diário. Qual seria a orientação, Luiz? Olha, não é simples isso, não. A gente vai ter que realmente avaliar muito individual. O narguilé, o cálculo é mais difícil ainda. O cigarro de papel precisa saber qual, né? Se é cigarro mais fino, menos fino, produzido pelo próprio paciente. Eu tenho uma paciente que consumia só 5. Todos eram maiores feitos por ela do que uma caneta. Então, isso valia bastante. E quanto a cigarro de grama também, a gente tem que ver quanta de nicotina tem por grama. Se a gente fizer uma extrapolação, 1 miligrama de nicotina, na verdade, 1 miligrama do adesivo, a gente valeria para 1 cigarro. Lembrando que adesivo, a absorção é 75%, 80%, e na goma e pastilha seria em torno da metade. Então, isso é uma conta muito individual e você vai ter que tatear dose de medicação, se está pensando em reposição de nicotina. Em relação à vareniclina e bupropiona, é a dose usual, né? A gente, de um modo geral, não tem muita maleabilidade. O que a gente pode fazer, às vezes, quando está dando tudo muito certo, ao invés de dar 2 comprimidos de bupropiona, quando tem efeito colateral, a gente reduz. O mesmo para a vareniclina. Eu acho que aí a conta será mais difícil para a TRN, mas é muito importante a opinião dos outros. Obrigado. Eu só queria... Não, queria complementar que essas drogas, tanto a maconha, o narguile, tem um componente social muito importante. Então, também avaliar esse contexto em que acontece o uso. Uhum. Perfeito. A Elimar Tossar pergunta e fala que não vê justificativa em separar a raça negra viegas, pois, segundo você teria colocado antes, fala que a questão seria social. Poderia comentar, por favor? Sim, eu acho que é importante a gente trazer à tona esse tema. Eu não vejo por que a população negra daqui seria diferente da população americana, onde as pessoas param muito menos de fumar, embora tente aproximadamente igual ou mais do que os outros grupos, por causa daquilo que a gente mostrou. Menos acesso a seguro de saúde, menos uso de farmacoterapia e desvantagens sociais, econômicas e culturais. Então, eu acho assim, quando você separa esses grupos, você não está marginalizando esses grupos, você está trazendo à luz um problema que geralmente não é abordado. E eu afirmo que aqui no Brasil a gente não estratifica a prevalência de tabagismo, o que pode ser muito importante, a exemplo de outros países. Perfeito. Só complementando que alguns autores já mostram que a cessação do tabagismo pode ser uma janela de oportunidade para mudanças socioeconômicas também. Perfeito. Tem que começar por algum lugar. Perfeito. Alberto, o Samuel Dias está perguntando se você vê alguma saída para o tratamento no SUS, para a dispensa de insumos sem aquela obrigatoriedade da intervenção em grupo do INCA. E ele diz aqui, há uma grande quantidade de medicamento que irá vencer pela diminuição na oferta do tratamento. De fato, Samuel, devido à pandemia, muitos serviços tiveram reduzida, né, desde a captação e individualmente, né, e até mesmo a formação de grupos para não formar a aglomeração, né? Então, assim, e considerar que muitas unidades de saúde, os profissionais, especialmente de enfermagem, né, psicologia, serviço social, também entraram no front, né, de combate à Covid, né? Eles já trabalhavam em outras atividades, não era exclusivo do tabagismo. O que eu sei de diálogos com o pessoal do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que está havendo, né, em muitos locais, atendimento à distância e o fornecimento ainda dos medicamentos, né, para as pessoas, né? Em alguns locais até tem grupos mesmo que se formam à distância, ou pelo WhatsApp, enfim. Mas assim, a maior parte do atendimento não é, de fato, presencial.
e os grupos, né, não é adequado fazer nesse momento. Então, assim, eu acho que essa preocupação é legítima em relação à perda da validade dos medicamentos, né? Mas ainda eu não tenho uma dimensão assim a nível nacional de como é que está essa questão, né? Talvez numa live da MB que nós vamos fazer no final de maio, com a participação do pessoal do Programa Nacional de Controle de Tabagismo, eles possam apresentar melhor essa situação para a gente entender como é que está sendo levado o programa no SUS, né, em tempos de pandemia. Perfeito. Muito obrigado, Alberto. Eu vou responder uma pergunta que acabou vendo através do chat. A pessoa pergunta a respeito, o Antônio Roberto pergunta a respeito do uso da frase, né, hábito de fumar. Hábito de fumar, Alberto, é um jargão proscrito no vocabulário do profissional de saúde que trata e mexe, né, médico ou profissional de saúde que trate ou acompanhe fumantes, né? Hábito é uma linguagem da indústria, ela foi usada para que a própria indústria escapasse, né, que ela estava produzindo uma coisa com dependência química. Isso tem uma origem na língua inglesa de habit, né, que é usado como sinônimo de addiction, mas em português o termo hábito deve ser proscrito, deve-se usar a palavra adicção, nicotinodependência, mas hábito é uma palavra que deve ser riscada do vocabulário. Luiz, eu gostaria que você comentasse a pergunta da Maria Medina, qual medicação associar para a cessação em pacientes com esquizofrenia ou transtorno bipolar, já que tomam tantos outros psicotrópicos? Olha, eu tenho muito pouca experiência com esse grupo, embora faça grupo de tabaco há 15 anos na Unimed e no Hospital das Clínicas há 8 anos. Até hoje, na minha vida, eu consegui ajudar um esquizofrênico a parar. Estou falando parar por tempo maior do que 6 meses. Os pacientes bipolares são bem mais fáceis. Evidentemente que eles têm que estar controlados, fora de fases, por exemplo, de manias ou alguma fase muito depressiva. Eu sempre sugiro que esses pacientes, nós temos que acompanhá-los junto com a psiquiatria. O psiquiatra deles tem que nos dizer, olha, esse é um bom momento que eu acho que esse paciente pode tentar. A principal medicação para eles seria realmente usar a vareniclina. E também eu não gosto de prescrever sem o psiquiatra liberar. Por quê? Ao primeiro problema de descompensação desse paciente, vai ser dito que foi algum remédio da cessação. Então, eu acho que seria a hierarquia usual mesmo, começar com vareniclina. Se for usar reposição de nicotina, este é um grupo que pode ser usado doses maiores e dosagem por maior tempo. Esse é um grupo para combinar medicamentos, para estender medicamentos. E eles têm que ter um apoio também diferenciado, mais de perto. Eu queria aproveitar, Paulo, e perguntar para todos, não sei se ainda tem tempo, eu fiz no fim do ano passado 2 grupos de apoio à distância. E gostaria de saber se o pessoal tem experiência. Eu achei muito interessante, achei que não é tão simples do ponto de vista de ter muita gente na sala, então nós limitamos cada sala a 10 pessoas e, na verdade, por conta de adesão, fizemos grupo com 6 ou 7. Para mim, não houve diferença nenhuma de fazer um grupo presencial. A gente perde um pouco de gestual, mas estamos vendo a face do paciente, né? Há muito problema de internet, de pessoas mais idosas que têm dificuldade de mexer na internet, toda hora cai, tem que pedir parente para ajudar, tem alguns problemas assim. Mas eu achei que foi muito interessante e penso que, mesmo com a falta de evidências no momento, só conheço 2 trabalhos, um é um trabalho japonês, ambos pequenos, o japonês tinha grupo controle e o sucesso foi o mesmo. Mas o japonês tinha uma situação diferente, todo mundo tinha que assinar um documento que eu vou parar mesmo, e era muito cobrado, então deu igual. Não sei se vocês têm feito grupos. Luiz, vou ajudar, né? Assim, a grande peculiaridade de formar grupos é você pegar as pessoas no mesmo momento, né? Essa é uma grande preocupação que existe em relação ao tratamento do INCA nas unidades básicas de saúde, porque não, mas à distância. À distância, a gente já tem documentação mostrando que funciona. As características são essas que você falou, você deve manter as pessoas em grupos menores e, eventualmente, você vai precisar tirar pessoas do grupo para poder fazer, né, o tratamento individualizado. Acho que Verinha quer comentar alguma coisa.
Não, nós não conseguimos ainda iniciar o grupo por telemedicina e a gente tem feito alguns atendimentos, a maioria presencial, individual, e alguns por WhatsApp ou telemedicina, mas não é a maioria. Tem uma pergunta interessante, já que vários de nós, se não todos, temos um pé na universidade. Gostaria de saber se algum colega tem experiência em capacitação de estudantes de saúde usando o método PBL de ensino. Muito obrigado. O Problem-Based Learning, né, é uma estratégia que é usada, que você pode fazer casos clínicos. Então, sim, ela não se identificou, é uma possibilidade interessante. Você pode usar vários tipos de estratégias, né, aquela montagem, né, dos casos, com aquele perfil, e tem outras abordagens, metodologias ativas que você pode usar também, tem Based Learning, tem várias opções de serem feitas. O Leonardo Pessoa está colocando que a importância da interrupção do tabagismo seria execuível reiniciar tratamento em pequenos grupos, 5 pessoas, por exemplo, se todos estivessem vacinados? O que você acha, Alberto? Olha, Leonardo, eu acho que a possibilidade do grupo vai ter que considerar diversos fatores nesse momento, né? Primeiro, se o local, e muitos locais, não tem a ventilação adequada, o distanciamento das pessoas, mesmo estando vacinado, ainda é necessário utilizar todas as medidas, né, preventivas. E assim, eu nesse momento, eu acredito que o atendimento no local ainda deva ser individual e grupos de apoio comportamental devam ser feitos à distância nesse momento, né? Acho que não é ainda apropriado, né? Acho também que há alguns materiais, né, como uma série de vídeos, né, que foi feito pelo INCA, pela AMB e pela OPAS, que são bastante interessantes, né, que enfocam todas as etapas da cessação, inclusive as cartilhas. Também é um material que a gente pode divulgar, né, socializar com essas pessoas. E eu acho assim, temos que ter duas preocupações: que a pessoa não volte a fumar, né, não recaia, né, e se recair tem ajuda, e por conta da gravidade que a gente já sabe que a Covid traz, né, nas pessoas que fumam. Mas temos que ter essa preocupação, né? Será que as nossas unidades estão preparadas nesse momento de pico da pandemia para começar a atender fumantes em grupo novamente? Eu não sei, eu tenho muita preocupação. Lá no Fundão ainda não recomeçou, só atendimento individual, telefone ou os hospitalizados, né? Essa é a clientela que está sendo vista. Obrigado. Então, eu agradeço ao Alberto e todos os panelistas que brilharam. Eu acho que o tema é apaixonante, acho que a gente poderia ficar aqui mais horas. Eu gostaria de agradecer a Eliana, falou aqui no chat que gostou muito do evento, a Jaqueline Horta, diretora da Científica da Sociedade, Marcelo, que já comprou o livro e está elogiando o livro aqui. Então, eu acho que a gente cumpriu, né, a nossa função de suscitar o debate, de apresentar o livro, que é atualizado, que trata de questões relevantes, né? É uma área que está aberta, né, em tantos sentidos, como a gente pode ver em grupos especiais, né, a própria prevenção, que exige, né, um esforço hercúleo, e é uma área historicamente relegada a um papel secundário. O tratamento nos traz, né, desafios das mais variadas naturezas, né? Há muitos anos não se tem uma droga nova para tratamento do tabagismo, né? O Luiz chamou a atenção que a nortriptilina é uma droga subutilizada, então são vários os aspectos. Então eu recomendo fortemente que as pessoas, né, estudem, né, que vejam, que leiam o livro, que está atualizado e traz as questões relevantes, e acompanhem também os congressos de atualização. Nós temos o SENAP, o Curso Nacional de Atualização de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e o curso anual. Esse ano nós temos o Congresso de Asma, DPOC e Tabagismo, e teremos mais discussões relevantes lá. Eu agradeço mais uma vez a cada um dos palestrantes,
ao Luiz Fernando, em especial, pela organização, por ter capitaneado esse importante livro, um marco, né, mais um dos marcos, né, Alberto, da sociedade, que também todos aqui participaram, e agradeço a presença, fundamentalmente, de todos que estiveram aqui com a gente. Nosso muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos, gente. Tudo de bom. Entender.